Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aí para falar um pouco sobre a nossa disciplina de nivelamento, certo? Meu nome é Alessandro e o meu e-mail é esse aí, com o qual vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou explicar aqui um pouco sobre a dinâmica geral da disciplina. A disciplina de nivelamento ela tem uma característica diferente das outras, que é a seguinte: nessa disciplina não é dada nota, e sim conceito, né? Então, ou é satisfatório, que aí a pessoa está aprovada, ou não satisfatório. Então, não tem nota nessa disciplina, certo? Então, tem duas formas de você ser aprovado nessa disciplina. Se você é um aluno que não é calouro, ou seja, você já está na universidade há mais de um semestre e já foi aprovado ou em cálculo 1, que é a disciplina de funções de uma variável, ou em álgebra linear, você pode solicitar a sua aprovação na disciplina, né? Então, se você já é aluno da universidade e já foi aprovado no semestre anterior em uma das duas disciplinas, você pode me enviar um e-mail, como eu vou explicar, solicitando a aprovação na disciplina. O outro caso são os alunos que são calouros, né, que estão entrando agora, ou que não foram ainda aprovados em uma dessas duas disciplinas. Esses alunos, para serem aprovados na disciplina, vão ter que participar dos encontros presenciais e realizar algumas atividades que vão ser passadas ao longo aí da disciplina. Beleza? Então, eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas. Então, a primeira forma, então os alunos que já cursaram e foram aprovados em uma dessas duas disciplinas que eu disse aí, cálculo 1 ou álgebra linear, eles podem solicitar a aprovação do nivelamento. Então, eles não vão precisar fazer as atividades do nivelamento. E o que eles têm que fazer? Então, até o dia 8 de setembro, esses alunos devem me enviar um e-mail, nesse e-mail aqui, né, com o seu histórico. Né? Então, lá no eCampus, você consegue pegar o seu histórico e aí você vai me enviar esse histórico por e-mail solicitando a aprovação do nivelamento. Lá nesse histórico vai constar que você já foi aprovado nas disciplinas, né? Ou nessa ou nessa. Né? Se você for aprovado em pelo menos uma das duas, você pode me enviar esse e-mail e automaticamente você vai ser aprovado na disciplina. Mas é importante salientar que você deve manter-se matriculado na disciplina até o final do semestre, porque é só no final do semestre que eu vou lançar o conceito de satisfatório, ou seja, de aprovação para você. Então, você, aluno matriculado em nivelamento, que já cursou na nossa universidade e foi aprovado ou em cálculo 1 ou em álgebra linear, basta que você tenha sido aprovado em uma das duas, já é suficiente. Você pode me enviar um e-mail, né, com histórico solicitando a aprovação até o dia 8 de setembro, né, e se mantenha matriculado na disciplina, certo? E depois disso você desconsidera todos os e-mails que eu vou mandar, porque, assim, em relação às atividades, porque você não vai precisar fazer as atividades, certo? Beleza. Agora vamos falar para os alunos aqueles alunos que não conseguiram aprovação em cálculo ou na disciplina de álgebra linear, ou também aqueles alunos que estão entrando agora na universidade, ou seja, os alunos calouros. Esses alunos, né, os alunos calouros e os que não conseguiram ainda, né, e os veteranos que ainda não conseguiram aprovação em cálculo 1 ou álgebra linear, para que sejam aprovados em nivelamento, devem participar das atividades da disciplina. Quais são as atividades da disciplina? Né? A disciplina vai acontecer em encontros presenciais. Eu coloquei aqui 4 encontros presenciais, mas pode ser que precisemos de mais encontros de acordo com o conteúdo aí. Mas no mínimo 4 encontros presenciais a gente vai ter, né? E aí você tem que, primeira coisa, participar de no mínimo 75% desses encontros. Ou seja, se forem 4 encontros, você não pode faltar mais de uma vez. Se você faltar mais de uma vez, automaticamente você já está reprovado, certo? Além disso, os nossos encontros vão acontecer na sexta-feira. Eu vou juntar todas as turmas aí, vai ser às 14 horas da tarde, o horário vai ser esse, e o local depois eu vou mandar por e-mail, né? Mas eu sempre vou avisar anteriormente, vou mandar um e-mail falando, gente, sexta-feira tem atividade do nivelamento, né? E aí, nessa atividade do nivelamento, a gente vai desenvolver o conteúdo programado para aquela semana. Beleza? Tá.
Aí, toda vez que eu ministrar um encontro presencial, eu vou passar para vocês uma atividade que vocês têm que fazer e me entregar, né? E aí, essa atividade você também tem que fazer no mínimo 75% delas. Ou seja, você pode até não ter participado de um encontro, mas você vai receber por e-mail essa atividade e você, mesmo não tendo participado do encontro presencial, pode fazer a atividade e me entregar, não tem problema nenhum. Então, para aprovação, você tem que participar pelo menos de 75% das aulas presenciais e entregar pelo menos 75% das atividades, certo? Então, essa é a obrigatoriedade. A princípio, os encontros estão marcados assim, ó, dia 25 de agosto, sexta-feira, às 14 horas, onde a gente vai trabalhar esses conteúdos. E aí, após eu trabalhar esses conteúdos, eu vou enviar para vocês uma atividade, né? Sobre o conteúdo trabalhado. Aí o outro encontro vai ser dia 8 de setembro. Né? Então, por exemplo, eu vou dar a aula dia 25/8 e vou passar a atividade pedindo que vocês entreguem até o próximo encontro. Sempre vai ser assim. Aí vai ter um segundo encontro onde eu vou falar sobre esses conteúdos, né? Aí eu vou passar uma atividade para vocês que vocês têm que me entregar até o próximo encontro. E assim sucessivamente. Então, vocês vão ver dentro dos conteúdos aí que a disciplina de nivelamento ela tem como objetivo auxiliar nas demandas de conteúdo básico que a gente tem, né? Porque as disciplinas do curso de engenharia elas vão demandar um conhecimento da matemática básica, né? Do ensino médio, ensino fundamental, que você, né, vai precisar para conseguir, né, ter bons resultados aí, né? Nas disciplinas de cálculo e por aí vai. Então você vai precisar desses conteúdos. Então a disciplina de nivelamento ela existe, né, para auxiliar em algumas dúvidas. Então eu vou dar aula sobre esses conteúdos de forma mais rápida, né? Porque, por exemplo, se você pegar isso aqui é mais do que 3 anos de matemática que você tem no ensino básico. Então não tem como a gente ver isso detalhadamente. Então a gente vai dar uma visão geral sobre esses conteúdos que vão ser úteis nas disciplinas. Uma coisa importante a ser dita aqui é que nivelamento não está atrelado, associado a nenhuma outra disciplina, né? Você vai estar fazendo disciplina de cálculo, de álgebra e vendo nivelamento. São coisas distintas. Isso aqui é uma disciplina à parte, certo? Eu queria só comentar sobre uma perspectiva aqui que é a seguinte. Eu criei lá no Moodle, né? Quando você entrar lá no eCampus, né? Vai ter lá o Moodle. Você vai clicar aqui e você vai ter acesso ao Moodle. Aí você coloca lá a sua senha, tal, e aí você consegue acessar o Moodle. Quando você acessar o Moodle, você vai apertar lá em Minhas Disciplinas aqui, ó, Minhas Disciplinas, e vai aparecer isso aqui para você, ó, 2023/2, CTD 405, nivelamento. Então essa aqui é a nossa disciplina de nivelamento, né? O que vai ter aqui no Moodle? Certo? O que vai ter aqui no Moodle? Quando você clicar aqui, vai abrir isso aqui para você, ó. Então, a disciplina de nivelamento, né? Aí aqui tem a apresentação da disciplina, que é esse vídeo que eu estou gravando, eu vou deixar ele disponível para vocês aqui. E aqui vai ter cada uma das aulas. Então, por exemplo, essa aula do dia, aula 1 aqui, eu vou ter que colocar aqui, ó. A aula 1 é do dia 25 de agosto, né? Se você faltou a aula, né, não pôde comparecer à aula por algum motivo, ou se você foi e ficou com alguma dúvida, se você clicar aqui, ó, videoaulas, se você clicar nesse link aqui, vai abrir para você isso aqui, ó, né, que são as videoaulas com conteúdo que eu dei em sala de aula. Então, você pode assistir novamente aquilo que eu dei em sala de aula, que eu gravei e disponibilizei aqui, ó. Então, você consegue acessar isso aqui. Além disso, se você clicar nesse arquivo aqui, ó, primeira atividade, você vai ter acesso à atividade que você tem que fazer referente a esse conteúdo. Então, tem atividade a ser feita aqui, ó, certo? Aí você vai realizar essa atividade e aqui vai ter aqui, ó, tarefa, entrega da primeira atividade. Então, você vai clicar nesse link aqui e vai anexar aqui o arquivo com a resolução da primeira atividade. Aqui eu não coloquei aqui, ó, mas provavelmente, aqui eu vou colocar aqui, ó, a data de entrega aqui vai ser até o dia 7/9, porque é o dia que antecede o nosso segundo encontro presencial aí, beleza? Então, eu vou salvar aqui, né?
Pode ter alguma mudança de data, isso aí, por exemplo, eu já estou vendo aqui ó, que dia 7 é um feriado. Então, provavelmente, o feriado cai na quinta, provavelmente a universidade emenda na sexta. Então, aí, se naquela sexta não tiver atividade, eu mudo para a próxima sexta e assim por diante, certo? Mas, então, aí depois que a gente tiver a primeira aula, eu vou abrir aqui a segunda aula, onde eu vou disponibilizar para vocês o conteúdo dela, a atividade dela, o lugar para entrega e assim por diante. Então, o Moodle vai ser um lugar de referência para a gente ter acesso às videoaulas referentes ao conteúdo dado naquela aula, as atividades, no caso, então, a atividade para cada uma das aulas e o lugar para entrega dessas atividades. Beleza? Então, é assim que funciona a nossa disciplina de nivelamento aí.